Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje estamos aqui com a professora Maria Cristina Pereira, professora da USP desde 2010 e doutora pela Escola de Altos Estudos desde 2001. Professora Maria Cristina Pereira, um prazer estar aqui com a senhora, com você, me corrigindo, e eu encaminho a palavra para o Tiago para ele fazer a nossa primeira questão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando mais um Translate Entrevista. Queria reforçar o agradecimento, professora. Muito obrigado porque a gente sabe que a vida universitária é cada vez mais corrida, tem 500 milhões de comissões que a gente tem que participar, né? E você se dispôs aqui a ter um tempinho aqui para conversar sobre a sua trajetória. Então, muito obrigado por isso. E a gente costuma começar a nossa entrevista aqui perguntando algo que talvez seja até meio banal, meio simples demais, mas a gente gostaria muito de ouvir e saber como que começou o seu interesse pela história medieval. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende, né? Quando isso aparecer, as pessoas escutarem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite de vocês, Eduardo e Tiago, e dizer que é um prazer participar desse projeto, né, bastante importante para construir essa memória do nosso campo, né? Então acho que é uma iniciativa muito, muito bacana. Então, um material importante que vocês estão levantando aí ao longo desse período que estão me dizendo já há quase 3 anos, né? Bom, e essa pergunta eu acho que enfim, antes de ver outras, eu já tinha pensado nela, até porque eu acho que... Eu lembro que há um bom tempo atrás, não lembro mais em que momento, eu li uma pesquisa sobre, justamente, né, o que teria motivado as pessoas a seguirem por esse caminho, a estudar a Idade Média, e lembro que isso era um dos dados mais interessantes, né, saber o que tinha motivado as pessoas. Então, eu acho que é uma pergunta ótima. E eu acho que talvez, claro, né, pensando em pessoas da minha geração, não deve ter sido muito diferente, mas assim, acho que em geral as pessoas tinham interesse em literatura meio infanto-juvenil e depois acabaram indo por esse caminho. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre, quando era criança, gostava de ler as histórias, né, da corte do rei Arthur, né, enfim, obras que fossem tanto de fontes medievais adaptadas ou neomedievais, né, Ivanhoé, etc. Então, tudo isso era algo que me interessava muito, mas assim como me interessava também por mitologia greco-romana, sempre gostei de ler a esse respeito, e tinha um interesse enorme por arqueologia, então eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser arqueóloga. E daí, obviamente, final de 81, eu acho, 82, por aí, lançado aquele filme que marcou gerações, Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Obviamente, eu como, né, uma pré-adolescente, vamos colocar assim, óbvio que fiquei encantada. Então, assim, esse meu amor pela arqueologia, que eu já tinha meio... ganhou um corpo, né? Tipo, uau, aquilo é meu ideal, quero... Bom, como na época eu acho que o único curso de arqueologia, se eu não me engano, no Rio, acho que era na Santa Úrsula, não sei, não tinha na Federal, não tinha uma pública, então era fora de cogitação estudar numa universidade que não fosse pública, né, tanto por motivos ideológicos, políticos, quanto financeiros, evidentemente. Eu falei, bom, vou fazer história e depois de fazer história eu faço arqueologia. Maravilha, né? Indiana Jones que me aguarde. É claro que uma vez entrando na universidade, né, na UFRJ, né, a gente descobre que não é nada daquilo, né? Que não podia ser nada mais longe da realidade e acabei, enfim, me encantando por outros temas, sobretudo por medieval. Sobretudo, bom, claro, já tinha esse conteúdo que me atraía, mas também eu fui orientando na graduação e no mestrado pela Maria Solis Guerras, né, a gente falou agora há pouco, a Maria Sol. A própria metodologia de trabalho, os grupos, enfim,
os grupos que eu digo em sala de aula, e depois o grupo de pesquisa dela, acabei, então, me interessando e indo por esse caminho. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei na área de história medieval, e talvez já avançando um pouco, eu não sei exatamente qual é a segunda pergunta, mas depois de história medieval também fui para a história da arte medieval. E aí um pouco depois já no mestrado, comecei a me interessar. Na verdade, na graduação eu já comecei a me interessar por cultura material, e isso foi sendo reforçado no mestrado, e depois, já na minha carreira como professora, eu fui para o lado da história da arte, depois da história da arte medieval. Mas, enfim, acho que talvez esteja adiantando um pouco as perguntas. Não, perfeito. Porque aí, de fato, o que a gente queria fazer já na próxima questão era pedir para você um balanço, assim, um pouco de assim, um panorama da sua trajetória de pesquisa e dos seus interesses de investigação. Então, você comentou, participou do grupo da Marisol, da famosa Maria São Soares Guerra. Então, assim, eu estava começando, aí fiz o PIBIC. Naquela época não tinha PIBIC, era uma coisa mais informal. Aí depois eu cheguei no mestrado, foi isso. Aí eu cheguei no doutorado, mas o meu tema mudou por causa disso. Então, faz um pouco desse balanço até chegar no que você está trabalhando hoje. Então, hoje eu estou trabalhando com tal tema de pesquisa na USP, tenho cooperação com tal lugar. Então, você faz um pouco desse balanço para a gente, por gentileza. Tá bom. Bom, corre o risco de ser uma daquelas longas entrevistas, né? Diz que eles vão pegando um entrevistado mais velho, vai ficando mais complicado. Mas, enfim, na graduação e no mestrado, eu trabalhava com monaquismo, ou monacato, né? A gente acabava falando uma mistura de português e espanhol com ela. Enfim, ela tinha um projeto desse período bem inicial da Idade Média. Então, eu comecei a trabalhar com São Bento, com a regra de São Bento, com o monaquismo beneditino, mas por esse viés da cultura material, né? Na verdade, agora viajando um pouco no tempo, eu lembro que o meu primeiro interesse de tema era trabalhar com a história do tempo, a noção de tempo na Idade Média, de passado e futuro. Imagina, não tinha nem... Estava no segundo ano da graduação, eu fui conversar com a Marisol e ela falou, muito abstrato, muito abstrato. Claro, né? Era uma coisa assim, para alguém que estava no terceiro período, praticamente, algo super... Mas, enfim, então comecei a trabalhar com monaquismo, mas pensando justamente o que essas fontes, tanto a regra quanto os diálogos de Gregório Magno, né, sobre o livro segundo, trazem de informações sobre a vida material. E daí meio que começou esse meu interesse por cultura material e que me fez trabalhar com história da arte entre o mestrado e o doutorado e pensar um projeto de doutorado já com história da arte medieval, sobre claustros beneditinos, justamente fazendo uma relação com a pesquisa da graduação. E depois, já no doutorado, fechei, porque também era uma pesquisa muito ambiciosa de trabalhar com claustros beneditinos de maneira geral. Fiz um corte para claustros cluniacenses, mas ainda assim muito gigante. E acabei trabalhando com um só, foi o claustro de Moassac. Bom, enfim, então começa no doutorado, de fato, esse trabalho sobre imagens, né? Mais até do que história da arte medieval. Eu prefiro muitas vezes falar em história das imagens medievais, até para ficar nesse lugar entre, né? Entre a história e a história da arte. Afinal de contas, a minha formação é em história, de fato, não é exatamente história da arte. Então, esse período, esse lugar no entre, né? Um pouco dos dois. E então, de lá para cá, algo que eu mantenho é esse trabalho com as imagens medievais.
um período, depois que eu voltei para o Brasil, depois do doutorado, eu fiquei um tempo relativamente grande, 8 anos, um pouquinho fora da área. Eu trabalhei muito eu estava na Federal do Espírito Santo, eu trabalhei muito com barroco, com arte barroca. Então, foi o meu período mais de história da arte, dava aula de história da arte medieval, mas fazia pesquisa mais em história da arte barroca. Até porque, enfim, naquele momento, digamos que o início de internet, o início dessa disponibilização de fontes, trabalhar com arte medieval no Brasil não era uma coisa muito simples, com imagens medievais no Brasil não era uma coisa muito simples. Claro, né, um campo enorme de arte colonial, de barroco, e daí pensando nesse viés, como eu chamava de imagens cristãs, né? Então, pensando para fazer realmente um link que fosse da Idade Média até século XIX e XX, e conseguir, então, me movimentar tanto pensando na sala de aula, quanto pensando na pesquisa, quanto pensando nos alunos que eu orientava e que tinham mais dificuldade de trabalhar com essas fontes medievais não tão disponíveis. Daí, quando eu vim para a USP, aí sim eu voltei de fato para medieval, e de lá para cá venho trabalhando com as imagens. Primeiro, enfim, eu acho que talvez três grandes temas. Por um lado, a ornamentação, e daí um projeto que eu tinha sobre tábuas de cânones, as imagens, a ornamentação das tábuas de cânones. Depois um outro projeto sobre imagens nas margens dos manuscritos. Depois, mais recentemente, sobre letras, as iniciais, também nos manuscritos. E agora, recentemente, uma pesquisa sobre imagens de artistas. Então, todas elas meio que conectando-se de alguma maneira, né? As pesquisas vão uma vai dando origem um pouco a ela, como se fossem bonecas russas, mas que vão e vêm, né? Não tão lineares assim. Então, grosso modo, é isso. E, paralelo a essa minha pesquisa, né, esse meu trabalho em história das imagens medievais, eu também, digamos, tenho um foco de interesse, deixa eu falar em secundário, né? Os meus alunos brincam que é o lado B, não sei muito bem como chamar, mas trabalhando com o gênero e arte, então, algo que também me interessa muito, e aí não só em Idade Média, ultrapassando as fronteiras cronológicas. Na verdade, a minha trajetória é uma trajetória um pouco, por isso que eu disse, não precisaria de tempo, né? Porque ela não é nada linear, é absolutamente complexa, né? Até porque esse período de 8 anos que eu fiquei no Espírito Santo, além de trabalhar com barroco, dar aula sobre arte medieval, eu dei aula sobre história, dei aula de história da arte do mundo, ou seja, eu trabalhei muito com arte contemporânea também. Então, um outro campo que me interessa muitíssimo é a arte contemporânea. Então, os meus trabalhos de gênero, muitas vezes, são voltados para a arte contemporânea. Enfim, alguns temas, medievalismo também, enfim, muita coisa me interessa. Me permite só uma pergunta em cima dessa que a gente acabou de fazer? Claro. O seu doutorado ele foi todo fora, correto? Foi. Como é que foi essa ida para lá? Porque isso foi nos anos 2000 ainda, quando essas coisas ainda... É que você concluiu o doutorado em 2000, em 2001. Então você foi ali no finalzinho dos anos 90, quando essas coisas não eram tão comuns assim, né? Como é que foi isso? Você podia partilhar com a gente? Então, foi... Deixa eu só me organizar aqui. A pessoa que está tentando relembrar. Então, antes de... eu falei, já no final do mestrado eu comecei a
a dar aula, enfim, fiquei uns 3 anos nesse intervalo entre mestrado e doutorado, né? Algo que também hoje em dia é mais comum as pessoas emendarem, né, tudo direto. E nesse período, meio que fiquei tentando achar diferentes caminhos, né, para possibilidades de fazer doutorado aqui no Brasil, fora. E, por motivos pessoais, tive essa possibilidade de ir para a França. Quer dizer, tive essa possibilidade de poder ir, ou seja, essa eventualidade. E daí escrevi para alguns professores, entre eles o Jean-Claude Schmitt, que me aceitou. Então, na verdade, essa parte é a parte, de certa maneira, mais simples, né? Você ter o aceite, eu acho que ainda é hoje, ter o aceite de fora. As pessoas são muito, pelo menos na França, muito receptivas para isso, para receber as pessoas, né? E como eu tinha um contrato naquele momento provisório, enfim, já tinha essa possibilidade de ir mesmo, eu falei, bom, eu vou. E se der certo eu fico, se não der certo eu volto. Foi meio que um pouco essa aventura, né? Não tem muito a perder, já tinha essa possibilidade de ir. E dei entrada na bolsa quando eu fui. Quando eu fui, eu falei, bom, se eu conseguir a bolsa, eu fico, se eu não conseguir, eu volto, porque eu tinha planejado quase que 1 ano, mais ou menos. Tinha esse planejamento de 1 ano. Tive essa sorte de conseguir a bolsa no meio do caminho. E era interessante porque depois, eu acho que isso não existia mais, mas, por exemplo, tinha uma fase de entrevistas e a CAPES tinha um escritório em Paris. Então eu fiz entrevista lá, por exemplo. Eu sei de gente antes ou depois que teve que voltar para o Brasil para fazer entrevista, para depois, não, nesse momento eles tinham um escritório lá. Então, pronto, consegui a bolsa e já fiquei, né? Já estava lá e pronto, consegui terminar. Foi, nesse sentido, foi uma série de conjunturas favoráveis que as coisas deram certo, né? Mas não era muito comum, mesmo depois, né? Em geral, as pessoas costumam fazer um sanduíche. O Thiago está caindo. Não, perfeito, professora. Obrigado pela sua resposta. Está com atraso aqui para eu conseguir abrir o som só. Mas você estava falando, um pouquinho antes de você complementar a sua resposta, sobre a sua experiência na Federal do Espírito Santo. E depois, né, você foi para a USP. Aí a gente queria ouvir um pouquinho mais dessa sua trajetória docente. Você chegou a dar aula no ensino básico, antes de adentrar lá a Federal do Espírito Santo, ou teve alguma experiência em alguma universidade particular, né? Como é que foi essa sua trajetória docente? Então, como eu estava falando, eu comecei a dar aula ainda quando eu estava no mestrado, um pouco depois da metade do mestrado, e eu dei aula na então estadual do Tocantins, em Porto Nacional, se chamava Unitins. Hoje em dia a Unitins é uma fundação e tem a federal. Na época não existia federal, o estado tinha acabado de ser criado há pouco tempo. E era, enfim, estava tudo meio que se organizando, não era nem concurso, você mandava o currículo e eles selecionavam. Então eu fiquei 3 anos lá dando aula de história medieval, antiga medieval, mas sobretudo medieval. Então foi um período para mim de formação. Eu não dei aula em ensino básico, não cheguei a dar aula em colégio, até porque eu entrei rápido. Como eu terminei a graduação, entrei no mestrado na sequência e no mestrado para o Tocantins. E foi lá a minha formação mesmo, didática, digamos, quase que de vida também, né? Porque você ir para o Tocantins na década de 90 não era uma coisa assim muito simples, sem internet, nem telefone, né? Porque era aquela época que linha telefônica era uma fortuna.
Então, tinha que ser na orelhão, para ligar, cobrar, ou telefônica. Foi uma experiência ótima. Assim. Fiz muitas coisas, desde ajudar a montar um museu, a fazer greve, a fazer tudo, assim, de tudo. Foi uma grande experiência. Depois de lá, eu fiquei um pouco menos de um ano na UNB como substituta no departamento de artes. Na verdade, foi lá que eu comecei a de fato, concretizar algo que no mestrado já era uma vontade, na graduação era uma possibilidade, nesse período como substituta na UNB se concretizou. Só que nesse momento eu dava aula de História da Arte moderna e contemporânea, digamos, século XIX e século XX. Então também já começou esse meu interesse pela arte contemporânea. E daí que eu fui para o doutorado, e na volta, então, eu fiz o concurso para a Federal do Espírito Santo, também no departamento de artes, de História da Arte. Então, eu tive, digamos, 2 experiências no departamento de História da Arte e 2 em História. E o que mais? Bom, e aí fiquei esses 8 anos na Federal do Espírito Santo, trabalhando em artes. Criamos um programa de pós-graduação em artes, com mestrado na época, só tinha mestrado, então também trabalhei na pós em artes, né, trabalhando com história da arte. E aí a USP, desde então, desde 2010, na graduação e na pós em história social também. Na verdade, a minha experiência com o ensino básico, ela foi acontecer aqui na USP quando eu coordenei aquele projeto PIBID por um tempo, por um ano. E aí, sim, foi a minha experiência em sala de aula, de ir para a escola, ter esse contato. Né? Foi uma coisa extremamente interessante e completamente ao revés, né, de maneira geral. Ou seja, eu fui estrear em sala de aula quando eu era coordenadora de um projeto voltado para o ensino, né? Ensino básico, médio, enfim. Obrigado, professora. Só queria, antes de fazer a próxima pergunta, indicar para os nossos ouvintes mais jovens que o orelhão era uma coisa que existia no tempo passado, que era um telefone que ficava na rua. E aí tinha 2 modelos, um com ficha, e depois anunciaram um cartão telefônico. Era muito diferente. Depois você bota no Google para ver. Nossa, a minha entrevista tem que ter nota de rodapé. Eu estou me sentindo assim. Não. É mais pela brincadeira, porque. Enfim, eu até tenho fichas. Você guardou uma ficha de telefone? Muito bom, muito bom. Enfim, uma pergunta que a gente faz depois que a gente conhece um pouquinho mais assim, da trajetória acadêmica, da trajetória docente dos nossos convidados e convidadas, é perguntar um pouco assim, sobre como é que eles olham para a área que a gente atua, né, que é a história medieval. Então, por exemplo, você atuou aqui no Brasil em vários centros, né, até centros de expansão, como Tocantins, UNB, Espírito Santo, agora está na USP já há mais de 13 anos, né? Então, você rodou bastante, né, fez doutorado fora, e aí, assim, isso acaba levando a gente a perguntar se você, nessas várias experiências que teve, você consegue perceber se existe alguma especificidade, tem algo de específico na nossa produção nacional? Existe alguma, ou a gente faz história medieval como os europeus fazem, ou como os estadunidenses fazem? Ou aqui a gente consegue dar um olhar diferenciado por algum motivo específico? Como é que você vê isso? Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem é essa variedade enorme, né? Então não tem nem como comparar com
sei lá, uma escola francesa, uma escola norte-americana, uma escola, porque a gente tem um campo gigantesco, né? E como você estava falando, já com várias gerações e depois desse período de expansão se abriu muito. Então, se antes as pessoas tinham uma tendência a serem formadas na França, sobretudo na França, hoje você tem pessoas formadas em várias áreas e com interesses muito diversos, de diferentes questões da Idade Média. Então, eu acho que talvez uma das especificidades seja não ter uma especificidade, né? Eu acho que essa diversidade é algo que é muito forte. Por outro lado, me parece também que há uma abertura, talvez, a um novo, a novidades, justamente pelo fato de não ter uma tradição ancorada, rígida atrás. Eu acho que há uma abertura a campos mais novos, desde, sei lá, humanidades digitais, a jogos, ao que seja, né, o medievalismo. Então, eu acho que tem essa as pessoas, de maneira geral, estão mais antenadas a diferentes temáticas, e temáticas mais novas, menos canônicas, de certa forma. Então, acho que, por um lado, isso também acho que muitas vezes há um interesse por discussões teóricas talvez mais forte do que muitas vezes a gente pode encontrar em outros lugares. E eu acho também que agora um pouco menos pela internet, mas eu acho que também pela dificuldade que a gente teve durante muito tempo, ainda tem um pouco, né, de acesso à documentação primária, de acesso à bibliografia, isso acaba também forçando vamos dizer assim, uma criatividade, uma busca de sanar essas dificuldades, que acaba trazendo resultados interessantes justamente por essa criatividade, né? Enfim, como minimizar problemas que a gente tem de acesso a fontes, como de falta de financiamento, falta de apoio. Eu acho que isso acaba gerando uma mistura de resiliência com criatividade e que traz contribuições inovadoras. Eu acho que talvez um pouco por aí, né? Acho que esse conjunto. Perfeito. Tá ótimo, professora. Obrigado. E geralmente, dessa pergunta, nós desdobramos ela para um elemento que talvez, nessa época que a gente esteja vivendo, seja muito corriqueiro, que é o uso das imagens medievais, digamos assim, por partidos políticos de extrema-direita, mas não só, tem um uso dessas imagens medievais também em memes. Praticamente todo dia no meu feed aparece um meme utilizando as imagens dos manuscritos medievais, né? Tem até uma biblioteca holandesa que disponibiliza as imagens e aí você pode criar o seu meme já em cima das imagens selecionadas por eles, né? Então, assim, a gente vê que, de certa forma, muito entre aspas, a Idade Média voltou à moda, ou continua na moda. E isso nos remete também a uma questão que é social. Qual seria, então, essa função social que os historiadores, os medievalistas têm no nosso país, para você? Diante desse cenário que a gente está vendo, da Idade Média aparecer, a gente abre o Netflix, tem um monte de série, filme, tem partido de extrema-direita brasileiro, francês, espanhol, português, né, requisitando esse período. Então, assim, a gente tem se colocado muito essa questão e eu diria até que isso tem aparecido cada vez mais diante de quem está na universidade. E aí a gente queria te ouvir um pouquinho, como é que você está avaliando essa situação? Vamos sempre pensar pelo lado positivo, otimista, né? Já não vamos ficar sem emprego.
Mas, na verdade, na prática, é meio que o contrário, né? Porque daí acaba virando aquele lugar que todo mundo pode intervir, todo mundo pode fazer tudo, né? Então, ao contrário, eu acho que talvez uma das, não sei se funções exatamente, mas uma das preocupações que a gente tem é tentar, enfim, participar um pouco dessa disputa de narrativas, né, e trazer dados mais concretos, menos delirantes em muitas situações. Então, acho que talvez isso seja um lado interessante, né, tentar olhar e criticar esses usos da Idade Média, sobretudo esses usos mais abusivos e problemáticos, esses usos políticos, né? Eu acho que esses são os mais complicados, porque os memes, enfim, tem toda essa diversão, mas essa utilização, essa construção, né, de uma Idade Média branca, masculinista, só cristã, etc., né? É um grande problema, né? Na verdade, e é uma coisa interessante porque ao mesmo tempo que a direita e a extrema-direita constroem se apropriam, enfim, né, dessas ideias e constroem essa Idade Média tão focadinha assim, muitas vezes no campo das esquerdas, no campo mais progressivo, muitas vezes você vê um reforço daquelas ideias antiquadas de Idade Média e Idade das Trevas, né? Ou seja, quase como uma resposta a essa apropriação. Na verdade, acaba se confirmando, né? Esses discursos mais progressistas acabam reforçando essa apropriação da Idade Média, dessa Idade Média pela extrema-direita, e aí a gente vê o tempo inteiro aquelas coisas, não, mas estamos na Idade das Trevas, né? O governo do nosso não, né? Não vou colocar o possessivo de maneira alguma, mas do ex-presidente, enfim, era um período, voltamos à Idade das Trevas, voltamos à Idade Média, né? Então o tempo inteiro a gente via, né, essa utilização, esse reforço de uma Idade Média obscurantista. Então, daí a gente fica, nós como medievalistas, ficamos meio que duplamente desprovidos, né? Ou seja, por um lado e por outro. Ou essa Idade Média da extrema-direita completamente, digamos, ficcional ou exagerada, enfim, com inúmeros problemas, e, por outro lado, essa visão completamente pejorativa por outro, né? E uma das coisas que um dos nossos papéis, de certa maneira, é tentar mostrar esses problemas e mostrar também como a Idade Média é uma construção, né? Esse conjunto de representações, esse conjunto de imagens que são manipuladas e mobilizadas de acordo com os interesses, né? Então, na verdade, eu acho que algo, enfim, que interessa e que eu vejo que tem interessado cada vez mais a nós medievalistas é esse campo de representações que é a Idade Média, nessa construção da ideia de Idade Média, que claro, né, se a gente pensar como um objeto de pesquisa meio externo, é fascinante ver como isso é apropriado, como isso é manipulado. Quando isso afeta a gente, como afeta pessoalmente, ou, né, do ponto de vista das políticas públicas ou do que seja, aí já é interessante, mas ao mesmo tempo é complicado também, né? Porque você sente na pele esses diferentes ataques no sentido mais amplo da palavra, né? Então, eu acho que é importante a gente, como medievalista,
enfim, está sempre apontando para isso, a necessidade. Olha, não há uma naturalização da Idade Média, ela não é algo concreto, é assim, dessa maneira. E acho que isso foi algo fundamental. E para os estudantes também, nossos alunos, né? Sempre frisar o quanto há de construção em todas as áreas, né? Em todos os campos, o quanto a Idade Média é fruto de inúmeras projeções, né? Para dizer o mínimo. E como a gente tem filtros, né? A quantidade de filtros que a gente tem para a Idade Média. Então, eu acho que... E é interessante, nos meus cursos, eu dou uma disciplina obrigatória de História Medieval 1, e eu começo sempre, a primeira aula é sempre falando disso, dessas construções e apropriações da Idade Média, em vários campos, da política ao humor, né? Passando pela arquitetura, pela moda, enfim. Então, eu sempre faço um grande panorama. E é a aula que os alunos mais gostam, mesmo aquelas pessoas que detestam a Idade Média, que não querem saber da Idade, que não pensam em Idade Média, mas é a aula que, assim, a aula famosa do curso é essa, porque coloca muito em questão, né? Ou seja, é algo que está muito presente no cotidiano dos alunos, e poder pensar sobre isso, questionar, refletir, enfim, é algo que eu vejo que interessa bastante também, de modo geral, estudantes. Maravilha, professor. Cristina, eu queria agora fazer uma pergunta que, assim, já entrevistamos alguns colegas seus da USP, e a gente fez a mesma pergunta para todos eles. Então, assim, acaba que a gente vai ter várias visões desse processo que elas acabam se complementando e tal. Porque o que a gente queria perguntar é como é que foi a construção da área de História Medieval na USP. E, assim, em muitos casos que a gente pergunta isso, né, sobretudo para os professores da geração que do reúne, não raro eles foram os primeiros professores de História Medieval da universidade, ou que entraram na universidade junto com a criação do curso de História. Então, assim, mas a USP é diferente. A USP é o centro que tem a tradição mais longeva de História Medieval, lá desde os anos 30. Então, assim, como é que você percebe, estando aí, como é que para você foi essa percepção da construção da área de História Medieval na Universidade de São Paulo? Acho que essa é a pergunta mais complicada, de certa maneira, né? Até porque eu sou a última a chegar na área de História Medieval na USP, né? Tem 13 anos, mas meus colegas já estão há mais tempo, então eu já cheguei numa situação, enfim, numa área extremamente consolidada, né? E é muito diferente, porque apesar de eu não ter participado exatamente dessa expansão do Reúne, mas eu participei de uma expansão pré-Reúne, digamos assim, né? Com a Unitins, né? Essa coisa meio de... Então, digamos que eu tive uma experiência dupla, né? De um lado, algo completamente pioneiro, digamos, não só da universidade, mas do próprio Estado, e depois a realidade oposta, que é estar no lugar mais, talvez, o mais consolidado do Brasil, né? Justamente por essa trajetória lá, desde Eurípides. São dois polos completamente opostos, e, enfim, talvez possa responder pensando nesse contraste, né? E que evidentemente, claro, né? Eu acho que talvez uma das maiores diferenças enfim, tem várias diferenças, né? Eu acho que, por exemplo, enquanto numa situação mais pioneira e como aquela, eu estava extremamente isolada, porque eu era a única pessoa a trabalhar com medieval,
então não tinha referência, o que significava que os alunos também não tinham outra opção, se quisessem estudar, a fazer comigo. E tendo uma liberdade de escolher o que eu ia trabalhar, mas ao mesmo tempo também tendo o ônus de dar conta de todo o período da Idade Média, em alguns momentos até da Antiguidade, né? Claro, então, como sempre, lados positivos e negativos. Na USP, evidentemente, a situação completamente diferente, né? Durante um bom tempo, até a aposentadoria do Carlos, nós éramos 5 professores de medieval. Uma situação que, durante um bom tempo, era quase única no Brasil, em termos de... Bom, depois a UFRJ também teve muita gente, acho que a UF também, mas houve épocas que era quase o maior departamento, né? Então, a gente podia, enfim, trabalhar com tudo, os alunos terem possibilidade de explorar qualquer território. Até por isso, eu pude me dedicar completamente a trabalhar com história das imagens. Então, a gente tem a gente consegue, de certa maneira, oferecer esse leque de possibilidades de abordagens enorme. E então acho que isso também, acho que essa é um dos grandes pontos positivos. Eu acho que outro ponto positivo também é que a gente conta com uma biblioteca também importante, histórica mesmo, desde a coleção de Eurípides, enfim, então tem também essa infraestrutura grande, né, em termos de biblioteca, um apoio à pesquisa também bastante grande. Então eu acho que eu entrei na vaga, naquela época ainda tinha essa possibilidade, né? As pessoas se aposentavam ou morriam e eram substituídas. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito mais complicado, mas ainda tinha essa coisa de você entrar na vaga de alguém. Então eu entrei na vaga de uma colega que trabalhava já com arte, com história da arte, da Idade Média, do Renascimento, que é a Teresa Lini. E então acho que, de certa maneira, o que eu percebi, né, e o que eu, de certa maneira, minha participação foi na consolidação desse campo das imagens e da história da arte. Acho que é nesse sentido que eu me coloco, porque eu acho que já havia, né, a área de medieval já era bastante sólida. E eu acho que a parte de história da arte estava começando com a Teresa Lini. Ela não chegou a fazer a formar pessoas nessa área, mas deu esse primeiro impulso. Então, eu acho que nesse sentido é isso, é consolidar essa área, essa sub-área de história da arte medieval, história das imagens medievais, né? Eu acho que é sobretudo sobre isso que eu consigo falar, né? Porque, de fato, antes disso tem uma história muito grande, né? Vários colegas que já vinham trabalhando com temáticas muito variadas. Então, basicamente isso, né? Eu acho que é ajudar a completar essa área mais variada, multifacetada que é a nossa área. Ou seja, mais uma pecinha para esse conjunto bem amplo e variado que é a nossa área na USP. E daí, claro, né, eu acho que agora que a área está um pouco menor, a gente não tem mais tanta... Tinha uma época que a gente tinha muita possibilidade de dar os cursos que a gente queria, absolutamente optativos. A gente tem um pouquinho menos
de possibilidade, já não somos mais 5, mas ainda há essa diversidade. Né? Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes. E junto com isso, claro, a autonomia. Eu acho que é outro... Em todas as universidades que eu passei, uma das coisas que mais diferenciam a USP é essa autonomia que nós temos, nós professores temos, tanto de propor pesquisas, grupos de estudo, laboratórios, disciplinas na pós, na graduação. Eu acho que isso é uma coisa que... algo que eu não estava muito acostumado a ter, esse grau de liberdade de ação que eu tenho aqui, guardadas as devidas proporções, né, de que a gente não está no primeiro mundo, não temos financiamento para tudo, não temos bolsas, e isso falta muito, claro. A gente não está na... Eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas acham, nossa, a USP é aquele paraíso maravilhoso que você tem todas as condições físicas, materiais, bolsas, e claro que obviamente não é assim, infelizmente, mas essa autonomia intelectual, didática intelectual, digamos assim, é bastante importante. Professora, posso te pedir, por gentileza, só uma complementação na sua resposta? Claro. A gente queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre como surgiu o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais. Não, claro. Tá vendo? Eu tô até tô falando um pouco, Eugênia. Enfim, então, o latim, que na verdade ele originalmente era Laboratório de Teoria e História da Imagem e da Música Medievais, voltado, enfim, originalmente eram três eixos: história, música e teoria das imagens, depois com uma série de modificações nos componentes, nos integrantes, nos coordenadores, a gente acabou ampliando para mídias medievais, incluindo o trabalho com texto, com retórica, com ciência medieval também. Então, digamos, deixamos esse eixo inicialmente mais imagem e música para ampliar, né, e pensar em mídias de maneira geral, né, essas diferentes possibilidades de transmissão de saber, conhecimento, etc. Enfim, então, eu acho que, pensando, né, sobretudo, então, nesse eixo mais antigo e que permanece até hoje, que é o eixo das imagens, eu acho que uma das importantes é justamente reforçar essa área e trabalhar em duas direções, basicamente. Primeira é a formação dos pesquisadores, na graduação e na pós-graduação. Acho que isso é um ponto absolutamente fundamental. O latim funcionar como um polo fomentador de pesquisas e que auxilia a formação de pesquisadores, futuros pesquisadores. Então, acho que esse é o aspecto mais importante. E, atualmente, de pesquisadores alunos da graduação e da pós-graduação, acho que são quase 30 na USP, nessa linha. Fora as outras linhas e fora as pessoas que já concluíram, que seguiram outros caminhos. E fora os pesquisadores associados. Então, eu acho que tem
tem um grau de uma potência de congregar esses pesquisadores em formação nessas diferentes etapas bastante grande. E o segundo ponto é difundir essas pesquisas e, ao mesmo tempo, trocar material com outros grupos, com outros no Brasil e fora do Brasil, através da nossa política dos encontros, das reuniões científicas e de publicações. Então, também é outra área que a gente vem trabalhando muito para publicar material sobre imagens medievais. Acho que isso é uma das grandes contribuições do latim para além da USP, né? Porque eu falei muito da contribuição do latim para a formação dos nossos alunos, né, na graduação e na pós, mas tem essa outra dimensão que é contribuir para a formação de pesquisadores ou de medievalistas, de modo geral, para além da USP, para além das nossas fronteiras. E isso muito através das publicações, claro, das mídias um pouco, dos eventos também, porque uma das carências que a gente tem no Brasil ainda é bibliografia em português, ou em espanhol, pelo menos. Acho que são um dos maiores desafios, conseguir ter material para ser usado, por exemplo, em sala de aula, para ser usado para quem está começando a fazer uma pesquisa. Acho que isso é algo importante. A gente criou uma coleção. Tem com 2 volumes é um pouco cedo para falar em coleção, mas o objetivo é que tenham mais, então temos uma coleção, Primeiros Olhares, e que justamente eu, geralmente, algum orientando meu de pós, a gente organiza a partir de trabalhos de alunos de graduação. Eu seleciono, geralmente a partir... eu dei uma disciplina optativa de História da Arte Medieval, Introdução à História da Arte Medieval, e aí a partir dos melhores trabalhos, a gente dá continuidade a um projeto de publicação. Então, eles entregam um trabalho final, daí uns 15, mais ou menos assim, são selecionados, e a gente tem, então, esses trabalhos vão sendo retrabalhados, revisados, e depois são publicados nesses volumes. Né? Estamos fazendo, o segundo está quase pronto, né? Tem 2, não, tem quase 2, né? Então, é algo extremamente interessante, porque traz um material muito acessível, exemplificando o trabalho com imagens. Então, acho que talvez seja essa uma das maiores contribuições que a gente tem para a área, através dessa produção bibliográfica. E que está online, né? A gente também opta por fazer isso. Está online no portal de livros abertos da USP, então também todo mundo pode baixar. Essa preocupação que a gente tem de tornar acessível. Então, é um projeto que é ótimo, assim, os alunos ficam extremamente motivados, né? Há uma motivação já para fazer um bom trabalho na graduação, depois para dar continuidade, para o lançamento. Acho que são os 2 elementos mais importantes. E, claro, né, fora isso, é evidente que você tendo uma estrutura de laboratório, é mais fácil criar parcerias, trazer pessoas, né? Sei lá, dar uma disciplina de pós, trazendo colegas de outros lugares, enfim. Então, também tem essa estrutura institucional que colabora, né? Obrigado, professora. Cristina, agora chega o momento da anedota, né? Que o Thiago, depois de 4 dezenas de entrevistas, o Thiago já
já me sacaneou o suficiente com essa anedota que eu conto, né? Ele já incorporou ela na pergunta também, mas é lá a anedota do jovem, ou da jovem medievalista, né? Então imagina só que você está no seu gabinete na USP, trabalhando lá, terminando o volume 2 da coleção, que será certamente longeva. Você está lá terminando a revisão de um dos textos, tal, parece que bate no seu gabinete um aluno ou uma aluna, do primeiro, do segundo período da graduação. Você é a professora Cristina, poxa, estou muito interessado em história medieval, muito interessado em história medieval. O que eu preciso fazer para estudar história medieval? Assim, o que é indispensável? O que você responderia que é indispensável para esse ou essa aluna que bateu na sua porta do seu gabinete? Os corajosos, né? Mas eu acho que, tô brincando, mas eu acho que eu responderia por aí mesmo, né? Coragem. Eu acho que precisa de mais nada, coragem. Já para fazer história, atualmente, para fazer história medieval, mais coragem ainda, né? Porque não vai ser uma trajetória fácil, né? Então, na verdade, claro, né? Você está descrevendo uma situação que já aconteceu trocentas vezes, né? E que algumas vezes isso gerou alguém que, sei lá, chegou até o doutorado e terminou, e também inúmeras vezes pessoas que vieram uma vez e que desapareceram por N razões, né? E no meio disso, todas as possibilidades. Mas eu acho que eu começaria perguntando isso. Tem certeza? Você quer mesmo? Ou seja, acho que há uma... Acho que é algo que demanda uma dedicação muito grande também. Então, acho que isso é uma coisa que eu também, em geral, falo, né? Até que ponto eles estão disponíveis a dedicar uma parte importante do tempo deles, enfim, das leituras deles a isso, porque certamente vai ser necessário. Também, enfim, recomendo que eles se dedicam a estudar línguas também, enfim, algo que vai ser necessário, inglês, francês, latim, enfim, começa a não assustar de cara, eu vou aos poucos, né? Eu falo, mas aí mais adiante também latim vai ser interessante, vai ser importante. Enfim, também recomendo, óbvio, né, que tem que ter uma curiosidade, uma inquietação intelectual. Isso também é absolutamente fundamental, inclusive para ver com outros olhos esses objetos, inclusive objetos que são já bastante trabalhados, né? Enfim, tentar achar caminhos diferentes também, algo que eu, em geral, recomendo que eles tentem buscar um caminho um pouco intermediário, né? Nem aquele objeto de pesquisa completamente conhecido, extremamente estudado, mas também nem aquele objeto completamente desconhecido, que não tem nada publicado, que é completamente original e que vai ser difícil ter um ponto de partida. Sempre conto a anedota da minha própria experiência no doutorado, né, que eu comentei aqui muito rapidamente, mas quando enfim, quando eu escrevi para o Schmidt, que ele me aceitou, e que eu falei que eu tinha esse projeto para trabalhar com vários claustros, ele falou, ok, beleza. Mas quando eu cheguei lá e tive a primeira reunião com ele, ele falou, bom, ok, você está aqui, né, conseguiu, muito bem, agora vai fazer o recorte. Que é impossível, né? E daí eu lembro que naquele momento, sem
sem internet, mais complicado para a biblioteca, fui olhar livros e livros e livros, e achei um mosteiro que eu achei maravilhoso, né, pelas fotos, e falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, um Moassaque incrível, fantástico. E o Schmidt também concordou, ele é muito aberto, assim, falou, não, vai em frente, pode ir. Só que com um pouco mais de 2 meses, ou sei lá quanto tempo, eu comecei a me dar conta de que Moassaque é o mosteiro, o claustro medieval românico por excelência da França. Ou seja, as criancinhas francesas já aprendem, sei lá, o ABC quando chega no MM de Moassaque, porque assim, é absolutamente comum, trocentos livros e artigos escritos sobre ele. E daí pensar em alguma coisa diferente deu um trabalho enorme, né? Então, eu geralmente não aconselho a pegar a obra-prima, né, aquele elemento mais conhecido, porque até conseguir achar um ângulo de ataque, digamos, diferente, dá um trabalho grande, né? Que mais? Eu acho também que algo que eu recomendo e que é algo que eu também espero muito dos alunos é o trabalho em equipe, o trabalho coletivo. Isso também é bastante importante. A gente tendo o laboratório, tem um fórum de trocas que é muito enriquecedor. Então, isso também recomendo essa preocupação de discutir, de participar dos eventos da área, trocar, criar redes de relações, não ficar restrito também só ao latim, né? Também é algo que eu recomendo muito para meus alunos que circulem, né? Que vão para o mundo, começando o mundo do Brasil e vão para o mundo para fora, né? Então, acho que é meio que isso, né? Esse conjunto digamos, por um lado, quase que de virtudes ou de qualidades, né? Coragem, dedicação, curiosidade, espírito crítico, e esse conjunto de práticas, né? Que vão desde o conhecimento de línguas a esse cultivo de um trabalho em equipe, de um trabalho em rede, e por aí vai, né? Digamos. Obrigado, professora. Cristina, foi muito agradável essa tarde que nós passamos juntos aqui, trocando essa ideia. Eu insisto, falei isso já uma dezena de vezes, pelo menos, que eu e o Thiago somos muito privilegiados nesse projeto, né, que conversar com tanta gente, né, tantos professores aqui, a gente aprende demais, a gente se toma contato com coisas, com referências que a gente acaba não entendo não teria tido se não tivesse desenvolvido esse projeto. Então a gente queria mais uma vez agradecer a você por topar estar aqui conosco, por, enfim, por ter aceitado o nosso convite. E aí o que a gente costuma pedir assim nesse finalzinho, se você quer dar um até logo, se você quer dar mãe, tô na Globo, tô aqui no Translate Entrevista, a gente brinca que depois que as pessoas vêm as nossas entrevistas, elas ficam muito famosas, aí do aeroporto se torna sempre um estupro, porque aí você vai ser perseguida por multidões. Nosso público é muito vasto, né? A gente tem enfim, brincadeiras à parte. Se você quer dar um até logo, se quer dar uma mensagem final. Bom, de novo, acho que agradecer a vocês, enfim, por essa iniciativa, por essa generosidade do tempo de vocês, da atenção de vocês. Acho que isso, depois de quase 40 e mais os que vêm pela frente, né? Então acho que vocês estão fazendo uma coisa muito interessante para hoje e para as gerações futuras, né? Então acho legal. Então, e claro, né, já que eu tenho esses
esse tempinho final, fazer propaganda do latim, claro, né? Já que aquele momento que eu tinha que estar com a camiseta, os alunos sempre brincam que eles precisam fazer a camiseta e acaba que a gente nunca faz a tal da camiseta. Mas divulgar as nossas redes, né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos em todas, né? No YouTube, etc. E quem quiser conhecer um pouco mais, participar também é super bem-vindo. Esse ano a gente deve ter um congresso no final do ano no Rio, porque as nossas 2 sedes principais são aqui em São Paulo e no Rio, na FRJ, com o Gabriel Castanho. Então, a gente alterna um pouco. Esse ano deve se der tudo certo. Não vou nem falar de novo, porque a última vez que a gente falou isso teve a pandemia, a gente nunca mais conseguiu fazer um evento presencial. Então, né, tem que falar cruzando os dedos, mas se der tudo certo vai ser no Rio, deve ser o nosso, acho que 12º, já perdi as contas de qual o número do evento. Mas, fora isso, sempre tem alguma atividade acontecendo e a gente procura divulgar nas redes. E, de novo, além disso, tem as reuniões normais, né? No caso aqui, quem se interessa por imagens, nós temos reuniões quinzenais às quartas-feiras. Então, é só mandar um e-mail que a gente, enfim, explica um pouco. Elas são híbridas quando a internet ajuda, então a gente tenta manter esse formato híbrido. E no mais, o que é interessante, temos acho que onde mais concentra a informação é no nosso site, né? Temos um site latim, Flash, USP Latim, em alguma ordem, né? Se colocar na internet latim, LATHIMM, USP, chega-se ao site. Ou como o pessoal fala, latim, né? Porque com TH pode. Quando a gente criou o laboratório, a gente teve que explicar, não é um laboratório de estudo da língua latina. Tem um H no meio, ela tem 2 M's, enfim. Então é isso. Então, quem se interessar por imagens, mas não só, eu faço mais a propaganda do Latim USP, né? Que o Gabriel não fique com ciúmes. Mas temos a Vanessa também, que é pesquisadora da Universidade de Coimbra e que trabalha com ciência medieval. É um campo também relativamente novo, né? Ciências, não gosto de falar no plural, ciências medievais. E também é um território que a gente está explorando e que tem começado a ganhar interesse, né? Eu acho que na pandemia, com aquelas relações peste negra, etc., né? Esse território é um território que também andou crescendo bastante, a Belissáfora. Bom, e é isso. Então, acho que fiz um pouco essa propaganda do laboratório, que eu acho que é importante. E é aquela hora que aparece, assim, latim. Aquela coisa assim. A gente coloca na descrição do vídeo. Tá ótimo, obrigada. Mas super obrigada a vocês por essa disponibilidade, pelo convite. Bom, gente, é isso. Então, uma vez mais eu agradeço a professora Cristina, que esteve aqui na nossa entrevista. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. O pessoal do Latim, dá uma curtida aqui. Vocês já são uma multidão, né? E agradeço muito quem nos acompanhou até agora e um grande abraço. A gente se vê nos próximos Translate Entrevista, tá bom? Um abraço, pessoal.